Bom dia, pessoal. Começando a gravar a aula de hoje, dia 7 de maio de 2021. Certo? Olha, tem mais uma tarefa para vocês. Ainda não está liberado o envio lá na plataforma, no Moodle, ainda já tem uma tarefa, tem mais uma tarefa, perdão, uma terceira. Eu estou terminando de colocar as notas nas outras, certo? E não está liberado ainda não configurei para receber os envios, mas vocês podem ler e podem começar a responder, né, consultar, estudar. As questões estão lá, são aquelas questões. De qualquer forma, a gente está com o rendimento está razoável em termos de conteúdo, está bem adiantado. Né? Hoje, pela programação, estava vendo aqui, dia 7 de maio, seria o evolucionismo, o desenvolvimento da biologia, Darwin, etc. E hoje a gente vai começar a falar de biologia no século XX, porque eu já comecei a falar sobre filosofia da ciência do século XX. Hoje, continuar com a biologia do século XX, que o assunto eu não vou esgotar, realmente não é possível, é muita coisa. Ainda tem muitos pontos que eu gostaria de falar mais diz respeito mais à contemporaneidade, questões atuais da biologia, alguns problemas da biologia atualmente. Mas vamos lá. Eu vou começar a apresentar. Compartilhar minha tela. E essa aqui. O que a gente vai ver agora são os princípios da biologia no século XX, da genética, sendo mais específico. Eu já tinha falado para vocês de William Peterson. É que foi, de fato, o pai da genética mendeliana. A gente quer atribuir a alguém o começo da genética mendeliana, não foi nem Hugo de Vries, porque tanto Hugo de Vries como Carl Cohen, quanto o Teschmark, né, eles estavam fazendo trabalho de pesquisa deles e redescobriram, um meio ou outro, que havia um trabalho muito semelhante ao deles, que é o de Mendel, que foi publicado em 1865, enquanto eles estavam publicando em 1900. Agora, quem articulou a criação de uma genética, de um programa de pesquisa com base naquele modelo mendeliano, foi William Peterson. Tomou conhecimento no ano de 1900, naquele ano mesmo, dizem que foi no trabalho do De Vries, que ele leu, e foi até apelidado de Bulldog de, de Mendel, por causa da defesa veemente, até porque existia ainda resultados resultados que aquelas leis de Mendel não conseguiriam explicar. Depois se viu por quê. É lógico que tem crossing over, tem um bocado de outros processos, outros mecanismos hereditários, certo? Além do mais, Mendel ele escolheu caracteres das ervilhas que estão em cromossomos separados, o que foi muito bom para ele,
para Mendel. Agora, quando os cromossomos, como são caracteres, como são genes que geram fenótipos no mesmo cromossomo, a coisa começa a complicar. A segregação não é independente. Isso a gente vai ver hoje, alguns exemplos. Então, até a própria palavra genética foi criada por William Benson em 1905. E gene foi em 1908, 1909. Ele queria sem o E, seria gen. Aí um colega alemão colocou um E e pegou com E mesmo, ficou mais internacional. Gene. Então, continuando dando uma olhada na genética do século XX, já agora a própria genética, um dos grandes, inclusive ele foi inspirado pelo próprio Bateson, foi o Thomas Hunt Morgan, que é americano, prêmio Nobel de 1933, que trabalhou com drosófilas. Olha, se alguém estiver precisando permissão para entrar, me avisem, viu? Está gravando, está batendo certo. Olha, vou falar um pouquinho do trabalho dele. Eu nasci em 1966. Ele era um embriologista, inicialmente. Ele era um embriologista, aqui alguns livros, né, hereditariedade ligada ao sexo em drosófila, a teoria do gene, evolução e adaptação, a base física da hereditariedade, 1919, o desenvolvimento do óvulo, né, do zigoto de Hans, uma introdução experimental à embriologia, uma introdução à embriologia experimental, porque a área de origem dele é a embriologia. A área de origem dele é a embriologia, né? Então, o que acontece? Em 1907, ele assiste uma palestra de Bateson, conversa um bocado. Bateson até não gostou muito dele, porque achou cabeça dura, porque começou a questionar um bocado de coisas sobre conceito de que se teria realmente um gene, porque ele, como embriologista, estava interessado no desdobramento, no desenvolvimento do ovo, né, do ovo fecundado para o indivíduo até nascer. E realmente não se tinha nenhum modelo para explicar, muito menos genético, o que acontecia. Então, mas vamos lá. Falar certos antecedentes ao trabalho de Morgan. Porque o que Morgan fez foi consolidar a teoria cromossômica, a teoria de que o que é hereditário, genes, está localizado nos cromossomos. Então, nessa época, desse começo do século XX, certo? Não existe. Gene é um conceito apenas. O que é o gene é outra história. De que ele é feito é outra história. Só sabia que devia ter algo hereditário. Esse algo hereditário foi chamado de gene. Unidades Professor, hereditárias. Oi. tem gente pedindo permissão. Certo, obrigado pelo aviso. Pronto. Voltando aqui. Então, ele consolida a teoria cromossômica do gene.
Mas antes dele, no ano de 1890, Theodore Boveri, trabalhando em Maurício do Mar, estou aqui, em Nápoles, ele era alemão, e um colega dele, certo? Já especulavam que era no cromossomo, onde estava no núcleo e no cromossomo, por serem estruturas definidas no núcleo, por cada divisão do núcleo. Então, já se desconfiava, né? Que era ali. E a palavra cromossomo foi criada por um colega dele, que é Wilhelm von Waldeyer-Haas. Essa palavra cromossomo, em 1890. Walter Sutton, estudando gafanhotos em 1902. Gafanhotos têm cromossomos muito grandes, certo? E em 1905, Ned Stevens, se não me engano, Walter Sutton e Ned Stevens eram americanos, células do bicho da farinha, e viu que a masculinidade das larvas é ligada tinha um cromossomo diferente, que era o cromossomo Y. Tinha um cromossomo que era diferente, muito diferente dos outros que só apareciam nos machos. Então, ele associou essa masculinidade ao cromossomo Y, que foi chamado de Y. E, no ano de 1905, Morgan já tinha começado aqui, um pouco antes de conversar com Morgan, com Bateson, Morgan já tinha começado a criar drosófilas, por considerar que seria um modelo experimental adequado, né, que elas animal, fácil de criar em laboratório e a multiplicação muito grande, e elas se multiplicavam a partir de frutas estragadas, né? Bananas, etc. Disseram que virou a sala das moscas, era apelidado o lugar. Depois de uns anos, imagina, depois de anos criando drosófilas, criando mosquinhas das frutas, tendo que usar o quê? Banana, especialmente banana passada, banana quase podre, e apodrecendo aquele cheiro de... Ficava no lugar, uma sala que era bastante grande, com um monte de garrafas, um monte de coisa, e né, era um ambiente meio insalubre, cheiro forte de banana podre, e tudo isso aqui. E até que ele começa a criar linhagens dessas moscas, dessas drosófilas, começa a separar linhagem, até que vem uma de olhos brancos que não tem explicação. Pegou a de olhos brancos e fez aquilo que Mendel fez. Selecionou, separou, começou a cruzar com de olhos normais, e aquele caractere, não me lembro agora se era recessivo ou dominante, mas aquele caractere se fixou naquela população separada a partir dessa mutante. E se chegou à conclusão que era uma mutante mesmo. E o que também se aperfeiçoou, a partir dos estudos dele, que os caracteres de Mendel, como eu falei para vocês, eram independentes. Se segregavam de forma independente. A altura da arte, a cor da flor, a cor da semente, o formato do legume, eram coisas independentes. Das drosófilas, nem tanto. Ele começa a catalogar um monte de caracteres fenotípicos das drosófilas, e se começa a observar, vocês veem que deve ter sido um trabalho dos diabos, dele e dos estudantes dele, por anos,
Imagina que a geração também de Drosophila é uma geração rápida, acho que não dura nem um mês. Imaginem essa catalogação desses caracteres para observar que alguns deles sempre apareciam juntos. Tem uns exemplos aqui. De 1910, ele observou isso. Só machos nasciam com olhos brancos. Aquele mutante de olhos brancos era exclusivamente masculino. Estava associado ao cromossomo masculino, Y, o cromossomo masculino das drosófilas. Com variações nas asas. Então, se começa a observar que os genes são realmente coisas materiais. Tem algo material que gera informação. O que acontece também, o que aconteceu, é que foi feita análise estatística de todos desses descendentes e que alguns caracteres desses que só apareciam juntos, em alguns indivíduos se separavam, chegando à conclusão que algum mecanismo fez com que eles se separassem. E se fez o estudo estatístico de tudo isso aí, né, que tinham caracteres que muito, mas muito dificilmente se separavam, e tinha outros mais fáceis de separar, tinha outros intermediários. Existe uma probabilidade de haver essa separação. Então, a conclusão é: aqueles caracteres que são sempre juntos é porque estão no mesmo cromossomo. Os que são sempre separados estão em cromossomo diferente. Mas, mesmo aqueles juntos, existe uma probabilidade deles se separarem. Quanto mais provável for a separação, mais separados eles estão dentro do mesmo cromossomo. É o crossing over, o mecanismo de recombinação cromossômica, que descoberto por eles, né? É o crossing over, que quanto mais juntos estiverem dentro do mesmo cromossomo, muito menos provável é essa separação. Quanto mais afastados, muito mais provável vai ser essa separação. Isso é estudos estatísticos dessas populações enormes de... Ou seja, eu imagino que foi um trabalho dos diabos, né? Em 1911, um estudante dele, Alfred Sturtevant, se não me engano, também ganhou um prêmio Nobel, um bocado de gente que apareceu, um monte de pesquisadores que apareceram depois de Morgan, que foram orientando dele, orientando, foram ganhadores do prêmio Nobel. Ele mesmo ganhou e um bocado de gente ganhou depois dele. Certo? Que foi, digamos assim, herdeiros do trabalho dele. Então, ele fez o primeiro mapa cromossômico. Baseado nisso, vocês imaginam. Vamos dizer que tem aqui. Que foi de 1905 a 1925 o desenvolvimento desse trabalho. Espera aí. Então, como era esse primeiro... Foi a primeira proposta de mapa cromossômico, certo? Se os genes, quanto mais prováveis eles são de se separarem, significa que eles estão mais distantes dentro do mesmo cromossomo. Olha, o que ele fez foi o seguinte: certos caracteres se sabe que estão no mesmo cromossomo porque estão sempre juntos, certo? Então, juntou certos caracteres, o gene deles, naquele cromossomo. E quanto mais provável, mais afastado, quanto menos provável, mais junto. Então, ele fez um mapa. Gene A com gene B, é extremamente difícil de separar, então são mais juntos. O gene C é intermediário, é um pouquinho mais afastado do A e B.
E o gene D é o que é mais provável, então ele está mais afastado de todos. Mas isso foi uma quantidade enorme de genes, não imagine. Então, ele fez um mapa dentro do cromossomo, como é que estaria a posição relativa entre eles. Um outro pesquisador, se não me engano, é o Ronald Alzheimer Fisher, americano, não britânico, ele queria seguir carreira na medicina, nessa área, mas não pôde por causa de problemas de visão dele. Porque eu encontrei foto dele de óculos, etc., mas ele tinha uma cegueira progressiva. Certo? Que ele não. Acho que ele tinha uma visão muito, mas muito curta, o óculos não resolvia, só ajudava um pouquinho. Porque ele não seguiu carreira médica por causa do problema de visão que ele tinha, muito sério. E ele entrou para matemática. E criou modelos, certo? Matemáticos e estatísticos para fundamentar a descontinuidade de genes e continuidade da variação fenotípica. Porque uma grande questão no começo do século XX, você pode notar que ele tem livro sobre a teoria genética da seleção natural, o planejamento de experimentos, método estatístico e planejamento experimental, né? E inferência científica. Ele desenvolve uma série de métodos matemáticos e estatísticos para justamente fundamentar a teoria da evolução. Porque um dos grandes problemas na época, no começo do século XX, era como explicar que genes, como unidades discretas, poderiam gerar variações contínuas, que não são discretas. A variação fenotípica é contínua. A altura é contínua entre as pessoas. Por exemplo, a gradação de pele também, formato de nariz também. Como formato de nariz, tom da cor dos olhos, não é aquela coisa descontínua, enquanto os genes são unidades discretas. Então, ele criou uma série de modelos matemáticos e estatísticos e viu que unidades discretas podem ser expressas de forma contínua. Unidade descontínua, discreta, pode realmente gerar esse fenotípico contínuo, desde que não seja um gene só para altura, seja uma combinação de genes. Basta combinar 3, que já a variedade é grande. E se a gente considera também que existe efeito do ambiente sobre o... Existe efeito do ambiente sobre o desenvolvimento, primeiro embrionário, e depois efeito da nutrição, clima, etc., sobre o desenvolvimento daquela pessoa. Então, há uma variação fenotípica também, graças a esses efeitos. Né? Então, ele consegue explicar por que genes descontínuos, discretos, conseguem gerar fenótipos contínuos, uma variação muito grande. Vamos lá, um outro. Esse foi aluno orientando de Thomas Morgan, Dobzhansky. Eu tenho um livro dele dos anos 80 ainda, que é Genética do Processo Evolutivo, a edição brasileira. Uma edição brasileira, uma reedição, certo? Que
certo? Ele nasceu em 1900, na Ucrânia, e emigrou para os Estados Unidos nos anos 20, se eu não me engano, por aí. Viveu até 1975, certo? Foi praticamente o pai da genética de populações. Começou a trabalhar com Drosophila também. Ex-orientando de Morgan, nos anos 1930, ele foi para os Estados Unidos em anos 1920. Começa a trabalhar com drosófilas selvagens, coleta de drosófilas na natureza. Também um trabalho dos diabos, né? E separa linhagens dessas de drosófilas diferentes, até que encontra duas muito distintas entre si, e usa a técnica de Morgan, desenvolvida por Morgan e os orientandos de Morgan, para fazer o mapa cromossômico. E observa que, aqui simplificando a coisa, né, que se uma das raças selvagens, uma dessas linhagens selvagens, os genes estavam distribuídos da forma ABC, na outra era CBA, a posição invertida do cromossomo. Em 1943, ele fez o seguinte essa população das duas raças. Criou, olha, pegou caixas separadas com as duas raças diferentes, em populações iguais, mas colocou na mesma caixa e colocou em ambientes diferentes. Uma das caixas com temperatura ambiente e a outra com temperatura fria, abaixo da temperatura ambiente. E o que aconteceu? Na primeira, as estirpes ficaram estáveis. Não houve grandes mudanças na proporção de populações, tanto de uma quanto da outra. E na segunda, com a temperatura fria, a estirpe do tipo que era a ABC predominou em relação à outra. Ou seja, ele fez uma demonstração da seleção natural. Ou seja, bastou mudar a temperatura do ambiente que uma das raças foi mais favorecida e predominou em poucos meses. Uma demonstração da seleção natural em laboratório, né? Em laboratório, certo? E realmente ele estabelece, pelo trabalho lá de genética em populações, né? Essas populações que o fenótipo é um produto do genótipo, mais ambiente, mais gatilhos e mais acaso. Tem uma série de fatores que não é só o genótipo mais o ambiente. Pode ter um gatilho, um evento mesmo nível molecular, que mude o fenótipo. E o acaso também pode acontecer de um evento externo ao acaso, pode tanto ter um gatilho interno quanto um acaso externo, uma flutuação ambiental ao acaso e que provoque alguma mudança. Então, tanto é que mesmo gêmeos idênticos, univitelinos, o fenótipo pode variar um pouco, pode ter variações, porque um acaso, por exemplo, um acidente em e um que leve um deles a perder uma perna e o outro não, ou leve uma formação de cicatrizes e o outro não, e vai haver mudança do fenótipo e não do genótipo, né? Um pode se expor mais ao sol do que o outro, então pode ter gatilhos que
o outro expresse o gene, certo gene específico e outro não, isso é meio difícil, né? Então, uma outra coisa que isso, a partir dos anos de 1930 até o começo dos anos 40, estava bem claro para ele, e ele combatia muito, tanto isso do ponto de vista darwiniano, o seguinte, é o papel da variabilidade genética dentro de uma população, que a mutação e a variedade em populações selvagens é a regra e não a uniformidade. Isso, Darwin já dizia isso. Quanto mais variedade, melhor, que a regra é variedade. Não existe um indivíduo igual ao outro. E populações que têm muita variedade, certo? Espécies com muita variabilidade são espécies que têm maior probabilidade de ter sucesso, porque qualquer mudança ambiental, elas podem ter maior probabilidade de ter indivíduos que sobrevivam àquela mudança ambiental. Né? Então, e por isso ele constatou isso em termos das populações que ele estudava. Variabilidade genética gera variabilidade fenotípica, e isso é a regra das populações. E isso é muito importante para a sobrevivência de uma espécie. Porque na época estava vendo o auge da eugenia, nós vamos falar isso daqui a pouco, coletivização soviética, que são processos de uniformização opostos, mas são processos de uniformização das populações. A mentalidade soviética, não vou nem falar marxista, mas soviética, no caso, não é de tanto marxista, é uma interpretação marxista feita pelos soviéticos. Porque no caso de Marx era questão econômica, etc., e não tanto lá do indivíduo ser uniformizado em relação ao coletivo, ser tudo uma coisa só, ser a mesma forma de pensar, a mesma forma, mesma educação, todo mundo pensar do mesmo jeito. Isso é a mentalidade da coletivização soviética, em si negar o individualismo. E na eugenia nazista é outro extremo, né? Mas também é um processo de não haver variação. Aí, no caso da eugenia nazista, é como se imagina um mundo todo de nossa espécie ser só de louros de olhos azuis. Isso é... Se pureza racial fosse coisa boa, pureza racial entre aspas, né? Abre aspas, pureza racial, fecha aspas. Fosse coisa boa, endogamia não seria tão danoso. Não seria tão danoso. É concentrar problemas genéticos. O indivíduo, quanto mais próximo, mais se concentra nos problemas genéticos e doenças genéticas. É o oposto do que eles queriam. E a própria mentalidade europeia racista, que é uma coisa mais ampla que a eugenia nazista, mas o racismo europeu também considerava que havia raças, no caso do ser humano, raças que a gente definiria, certo? E seriam definidas, caracterizadas por questões fenotípicas apenas, e que haveria uma melhor que a outra, ou de características diferentes, porque a coisa não é assim. Então, para uma espécie, além do mais, a espécie humana é uma espécie que tem pouca variabilidade genética. Mas é pouca, não é muita, não. Comparado com outras espécies animais, com certas espécies selvagens, nós somos muito uniformes em termos genéticos, porque a quantidade de genes envolvida na nossa variação fenotípica é pequena, é muito pequena. Certo? Os estudos mais recentes que dizem, né,
que demonstraram que a variabilidade gênica dentro de uma mesma população é tão grande quanto dentro dessa população e outras populações. Ou seja, a variabilidade genética dentro lá na Alemanha é tão próxima quanto de um alemão com um africano. Certo? Que a maior parte dos nossos genes não caracteriza o nosso fenótipo externo, o exterior, como cor de olhos, tom de pele, etc., ou de cabelo. É muito mais para nossas enzimas e outras coisas do metabolismo, né, que em quantidade muito maior. São coisas que não aparecem. Né? Mas vamos lá. Outro, ex-orientando de Morgan, Prêmio Nobel de 1946. Ele tem uma biografia meio conturbada. Hermann Josef Bühler. Ele é americano de família alemã, né, nascido em Nova York. Certo? Perdão, bom que eu corrijo agora. Como é que ele nasceu em 1900? Vamos corrigir logo agora. Vamos lá. 1990, 1967. Ex-orientando de Morgan também, e Prêmio Nobel de 1946. Trabalhando com Drosophila também, mas ele fez uma coisa que ninguém tinha feito. Quando foi isso? Em 1920. Certo? Quando foi... Ele estudou o efeito de raio-x em populações de drosófilas. Resumindo os experimentos que ele fez, que isso aqui é um resumo do resumo, né? Na primeira vez, uma primeira tentativa de experimentar, a dose de raio-x foi letal. Matou todas. Na segunda, deixou todas estéreis, então não adiantava nada. Fazer estudo genético de qual é o efeito do raio-x sobre a genética das drosófilas não adiantaria nada eles estéreis. E depois, no terceiro, ele diminuiu muito a dosagem e observou mutantes. Só que dezenas em um único experimento. O que Dobzhansky, Morgan, em laboratório, Dobzhansky, na natureza, levava anos para coletar dezenas, levaram anos para coletar, separar dezenas de mutantes, ele em um único experimento. Então, ele observou esses mutantes, digamos assim, numa única noite que ele começou a trabalhar, ele teve insônia. Quando começou a separar e ver que tinha mutante ali. E começou a separar e teve insônia, varou a noite e coletou dezenas numa única noite. E estudou as linhagens, viu que era um mutante, que houve mudança mesmo no nível genético daqueles indivíduos, que aquilo lá, alguns caracteres eram recessivos, outros dominantes. Ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Agora, o interessante da história dele, certo? Porque ele era um sujeito meio estranho, sei lá, meio em conflito com os próprios ideais, né? Na realidade. Nos anos de 1920, antes disso, foi antes disso, ele era um partidário da eugenia. Depois viu que a eugenia era uma grande furada. Uma grande furada, a eugenia, não a eugenia em si, mas a que estava sendo proposta. Porque eles... eu esqueci de dizer, mas esses experimentos que ele fez, depois de trabalhar depois de aprender lá com Morgan, ele vai para a universidade, para o Texas. E esses experimentos foram feitos lá no Texas, ele já como professor. E
nessa época, ele já estava abandonando aquelas concepções da eugenia, mas não da eugenia em si, certo? Porque ele chega à conclusão que a eugenia não daria certo, porque as desigualdades sociais não têm origem na genética, e sim por causas sociais. Então tem que reformar primeiro a sociedade, dar condições iguais de oportunidades. Então todo mundo tem a mesma educação, todo mundo tem a mesma oportunidade de emprego, todo mundo tem o suficiente para se sustentar, todo mundo tem as mesmas condições básicas para depois fazer a eugenia. Para depois aí sim se aperfeiçoar, porque a eugenia sem criar condições primeiro sociais iguais significaria que haveria de novo o domínio dos mais fracos pelos mais fortes, socialmente mais fortes. Queriam estabelecer seria o que seria o padrão, né? Então, por isso ele descamba para o socialismo nos anos 1920. Ele fica andando, ele funda ele cria um jornal, Spork, era The Spork, A Faísca, que era inspirado num jornal de Lenin, que era Faísca em russo, e com ideias socialistas, etc, etc, até que ele acaba sendo muito o tempo todo investigado pelo FBI, essas coisas assim, e o clima não fica bom para ele nos Estados Unidos. Então, decide se mudar, e em 1932 se mudar aos Estados Unidos, leva o carro dele, vai no navio, coloca os livros, equipamento de laboratório, e se muda para a Universidade de Berlim, em 1932, logo nesse ano, né? 1932. Em 1933, Hitler. Quando ele chega na Alemanha e viu que o clima já não estava bom. Em 1932 já estava havendo evasão de cérebros na Alemanha. E por conta disso, e ele também acaba não ficando na Alemanha, ele vai para a União Soviética. E o resto da vida dele é na União Soviética. Em 1946, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele já estava lá. Então, né, porque em 1933, Hitler assume o poder e dá um golpe. Dá um golpe junto ao... Ele assume o poder como primeiro-ministro, como chanceler, mas dá o golpe com apoio do Congresso de lá, que era majoritário, em relação, estava apoiando integralmente a ele, e dá um golpe e vira um ditador. Vira um ditador de fato. Mas vamos lá. Então, falando nisso, hoje um bocado a gente chegou atrasado, vamos falando nisso, falando agora na eugenia, nessa época do século XX, começo do século XX, que vamos falar tanto de eugenia quanto do caso Lysenko, quanto oposto da eugenia, sim, mas com certas coisas em comum. Com algumas coisas em comum. A eugenia e o caso Lysenko, dois exemplos. Certo? A eugenia foi muito mais ampla do que a gente pensa. Vocês se lembrem que a própria palavra eugenia foi criada pelo primo de Dalton, perdão, pelo primo de Darwin, o Francis Galton, primo materno. A mãe dele, de Galton, era irmã da mãe de Darwin, ou seja, um Wedgwood, o pai de mãe.
da família Wedgwood. Esse Galton era do pai dele, que era bancário. Bancário, eu estou diminuindo um bocado. Hoje, banqueiro, né? Ou seja, uma família de banqueiro com uma família de industriais, de produtores de porcelana, de indústria, de fábrica de porcelana. Para variar, o povo era rico de pai e mãe. E também outro sujeito bastante estranho, ele é o oposto, a gente pode dizer o oposto de Darwin, o oposto de Mendel, é de Mendel mesmo que é o oposto, certo? A Mendel que é o oposto. Ele ele olha, nasceu em 1822, mesmo ano de Mendel, mesmo ano de Pasteur, 15 anos depois de Darwin. Ou seja, ele cresceu já com o primo dele famoso e queria seguir os passos do primo e resolver e fazer, resolver, ou seja, resolver o que o primo dele não deixou resolvido. Ele aceitou a teoria da evolução. Só para vocês terem uma ideia, Francis Galton, além de ser rico de pai e mãe, ele era criança prodígio. Aprendeu a ler sozinho aos 2 anos de idade. Com 5 sabia grego e latim. Aos 8 resolvia equações quadráticas. Com 8 anos de idade. E com essa influência familiar e com essa percepção de si mesmo, uma coisa que desenvolveu nele e não em Darwin foi o racismo. Foi que as, a, os ricos e inteligentes o são por questões raciais, familiares, e familiares nessa época descambavam lá para o racial, né? Ou seja, que inteligência não era questão de ambiente cultural, de ser, de ter condições de estudar, era muito mais por questões de herança. Então, que fichas dos estudos dele, ele parte para um modelo hereditário, vou recapitular isso você, por causa da eugenia. Ele acaba, teve que abandonar o modelo hereditário dele, que foi gerado a partir de estudos estatísticos de populações humanas na Grã-Bretanha, de populações humanas. Separou os judeus, separou os irlandeses, populações, e fazia comparações entre classes sociais, estudos estatísticos enormes, certo? E tanto é que ele deu grandes contribuições à estatística e não à genética, certo? Grandes contribuições à estatística. Ele fez experimentos sobre o modelo da pangenia, inconclusivo, aquele modelo que foi aperfeiçoado por Darwin, mas não dava certo, a herança pelos pangenes, que seriam partículas provenientes de todo o corpo e que formariam que seriam as gêmulas, que formariam as células germinativas. Então, levaria informação de todo o corpo para formar via sangue, para formar as células germinativas, e isso carregaria as informações do pai e da mãe, que se fundiriam. Né? Tem vários problemas sobre isso. Para começo de história, se teria que ver. Essas gêmulas teriam que ser algo material. E então, o que estava indo via sangue? E esse algo material
certo? Via sangue, se transformaria com a idade, já que estaria sempre sendo produzidas ao longo do tempo do indivíduo. Então, está favorecendo a herança dos caracteres adquiridos, esse modelo. E outra coisa que não tem nenhum experimento que corrobore. Tem um outro problema, é que essas informações vindas pelas gêmeas do pai, ao se fundir com a da mãe, seria uma fusão, não seriam caracteres separados, entidades separadas, seria uma mescla, uma fusão, e isso gera falta de variabilidade genética, fenotípica, porque o preto com o branco ficaria cinza. Então, tudo tenderia a uma média. Tudo tenderia, depois de poucas gerações, a ficar tudo na média. Os extremos tenderiam a serem apagados. Então, ele fez uns experimentos com coelho, com sangue de coelho, de pegar coelhos de raças diferentes e injetar sangue num e no outro. Ele não era experimentador, ele não tinha vocação para isso. Olha, ele devia ter se dedicado à matemática, um sujeito que, com 8 anos de idade, resolvia equações quadráticas, era um gênio matemático. A matemática, na época, teve grandes gênios que estavam na frente. Ele podia ter seguido o passo desse pessoal, mas quis seguir um do primo, sem ter vocação. Então, ele não era um bom experimentador, ele não tinha jeito para isso, ele não teria uma paciência de Mendel, uma paciência de Morgan, uma paciência de separar, aquela paciência mesmo de laboratório. Eu acho que faltava a ele essa paciência, porque a mentalidade matemática é do cálculo, né? E chegar aos resultados, e ir desenvolvendo a partir do raciocínio e chegar lá àqueles resultados. É diferente do experimentador, que é um trabalho muito de... É um trabalho que é muito mais prático, é um trabalho minucioso, é um trabalho de rotina muito grande. Fazer experimentação como de Mendel com ervilhas, Morgan com as drosófilas, requer uma rotina muito enfadonha. É de uma rotina que a matemática não tem. A rotina da matemática é diferente. À medida que vai fazendo os cálculos, aquilo vai se deslanchando, vai chegando a um lugar. Então, ele não tinha realmente aquela paciência de um experimentador. Não tinha paciência por, acho que, não gostar de rotina, né? Tem que ter aquele estudo. Então, parte para estudos estatísticos de populações humanas. Certo? E comparar coisas do tipo o grau de prosperidade, talento, inteligência, talento, ou seja, separava as profissões daquelas populações entre famílias. Nesses estudos estatísticos, ele apresentou um viés racista muito grande de associar inteligência, talento e prosperidade, que são conceitos extremamente complexos, que tem muita coisa envolvida aí, muitos fatores, né? Tem muito. Afinal de contas, o que é inteligência? Tem um gene para a inteligência? Não. Existe gene, existe de inteligência ter ou não ter? Não. No final das contas, o que é condição ambiental e o que é genético? É lógico que existe estudos que separam muita coisa e que tem muita coisa, digamos assim, emocional, do lado psicológico, que é genético.
tem a ver com temperamento, mas também porque tem muita coisa do nosso temperamento que está correlacionado com o nosso sistema endócrino. E o sistema endócrino, por sua vez, né? E o sistema endócrino, por sua vez, é, tem tem componente genético nele. Então, mas não tem nada a ver com raça, e sim com hereditariedade. Isso não significa raça. Né, tem uma série de fatores. Então, como o próprio Müller, aquele que eu falei para vocês, chegou à conclusão que não existe, não dá para. Tem primeiro que dar, criar condições iguais para todo mundo. Básicas, pelo menos básicas iguais para todo mundo. O resto, para saber o que é genético e o que não é. Então, uma outra coisa que a gente pode notar nele é que ele não fez estudo estatístico de população humana de caracteres simples das populações humanas. Ele correlacionou com coisa muito complexa, quando não se tinha nenhum modelo do simples primeiro. E isso é um erro metodológico, epistemológico, é um erro científico. Você, quando faz pesquisa de algo que não se sabe, você tem que resolver as questões mais simples possível primeiro, como fez Mendel. Então, um grande erro de Galton foi a ambição. Foi a ambição dele em querer responder questões como inteligência, talento, isso é nas populações humanas a partir dos estudos dele, quando nem o simples estava. Era um momento de não se estudar populações humanas, na realidade. Era um momento para se resolver em termos de genética, era para estudar populações, ou modelo animal, ou modelo de plantas. A emenda foi bem sucedido nisso, porque pegou um organismo simples, com caracteres bem visíveis, simples também, e fez um estudo experimental. Certo? Então, realmente, Mendel, porque tem gente que pensa que Mendel não sabia o que ele estava fazendo, ou o alcance do trabalho. Olha, ele não soube valorizar o trabalho dele, mas ele tinha consciência da importância do trabalho dele e o que ele queria responder. Mendel queria responder, a pergunta que Mendel se propôs a responder foi qual o processo da hereditariedade? Qual o mecanismo básico da hereditariedade? Como é que passa de pai para filho? Ele queria responder isso e respondeu naqueles experimentos. E ele achava que aquilo era generalizável, que aquele modelo poderia ser replicado para organismos, para outras plantas, para animais. Mas ele não conseguiu, digamos assim, se promover, né? Entender aquele modelo matemático da hereditariedade, que o que foi do Galton, que teve que ser abandonado a partir dos anos 1900, né? Galton faleceu em 1911, quando o modelo dele mostrou-se que não estava sendo corroborado pelos resultados experimentais, vai sendo abandonado aos poucos, antes de chegar em 1900, e quando redescobre Mendel, aí que ele é totalmente abandonado, porque isso no começo dos anos 1900. Porque nenhum experimento corroborava esse modelo de Galton e sim corroborava o de Mendel, o modelo de Mendel, né? Que, segundo Galton, a gente recebe metade dos pais, um quarto dos avós, cada um de nós, né? Mais um oitavo dos bisavós, mais um 16avo dos trisavós, mais de 3, até o primeiro ancestral
comum. Trisavó vai atrás até o ancestral comum, seja qual for, seja quantas gerações forem para trás. Certo? Ele chegou a esse modelo pelos estudos estatísticos dele, mas tem muito de especulativo nesse modelo dele, certo? Então, vamos lá. Em 1909, depois de abandonar totalmente, isso é uma coisa que eu estou acrescentando em relação ao trabalhador, a gente já está no século XX. Ele, em 1909, funda uma revista chamada Eugenics Review, sobre eugenia. Porque no final do século XIX, ele, ao se preocupar com populações humanas e achar que talento e tudo isso era de origem genética, então o oposto também seria. E segundo ele, as classes sociais mais baixas tendem a ser mais numerosas e elas não poderiam predominar em relação às classes sociais mais altas. Olha, é aquele pensamento que você já sabe, já conhece muito bem. Ainda no final do século XIX era um pensamento, até o começo do século XX, tudo bem, era um pensamento que ainda era plausível. Enquanto que Galton estava preocupado. Olha, Galton estava preocupado com as questões sociais da própria Inglaterra, da própria Grã-Bretanha, certo? Em que a preocupação dele é que, com as classes sociais mais baixas prevalecendo, haveria degeneração da genética, do patrimônio genético da sociedade dele, daquela sociedade dele. Então, olha o pensamento, é melhor explicar, é o seguinte, ele tem que se meter na cabeça deles, tanto dele quanto de quem aceitava isso. Eles, ao verem as diferenças sociais, eles não viam as diferenças sociais como tendo uma causa social, e sim uma causa biológica, genética. Então, você tem que mudar o patrimônio genético para melhorar as condições sociais. Você pode ver que é um raciocínio invertido. Já que as desigualdades sociais, miséria, o alcoolismo, tudo isso aí tem uma causa genética, a gente muda a genética que essas coisas se resolvem. E não o oposto. O pensamento oposto seria: as causas não são genéticas, são sociais, então a gente tem que mudar a sociedade. Mudar, como seria o pensamento marxista. Mas o soviético acabou descambando para um outro lado. Acabou, a gente vai ver isso. Então, foi para um outro extremo. Também, assim, de negar o indivíduo. Mas, então, o pensamento era esse. A gente muda a genética, muda o biológico e aperfeiçoa a sociedade. Porque vai gerar indivíduos mais inteligentes, mais fortes, mais aptos, mais produtivos, que vão gerar prosperidade, certo? Vão ter menos, ou eliminar os dependentes, os idiotas, os retardados, totalmente retardados, cegos, surdos, mudos, os improdutivos, os que têm tendência às doenças genéticas, eliminar as doenças genéticas, eliminar doenças genéticas, o problema como o síndrome de Down, né, que não era chamado disso nessa época. Que mais? Cegueiros, cegos, todos esses problemas genéticos se elimina, aí tem uma sociedade que comporta apenas por gente com talentos, com aptidão produtiva, e assim melhora as condições sociais. Mas isso inclui também a preguiça como problema genético, e não como depressão, problemas
o alcoolismo, o consumo de drogas, como o ópio, que era um problema na Inglaterra vitoriana, como o ópio, esquizofrenia, doenças mentais, neurose, eliminar tudo isso, que tudo isso é improdutivo. Mas vamos lá. Um ano depois da morte dele, teve a primeira conferência internacional sobre eugenia, no Cecil Hotel, em Londres, no Hotel Cecil, que era o mais chique de Londres. Era o hotel mais chique de Londres, certo? Muita gente da nata intelectual e da elite participou. Deixa eu ver se eu me lembro. Participante de 12 países. Deixa eu ver se aqui eu me lembro. Por exemplo, o August Weismann, que. Sim, essa conferência foi presidida por um filho de Darwin, Leonard, se eu não me engano. Não foi o filho mais velho, foi um filho de Darwin presidiu essa conferência. Teve Weismann, teve de Harvard, teve gente de Harvard, teve gente de Cambridge, das principais universidades, muitos deles aceitando a eugenia. Não só ele, mas teve a presença, por exemplo, de Churchill, de Winston Churchill, e com muitos trabalhos. Hoje eu diria pseudocientíficos. A eugenia é uma pseudociência, ou uma pseudodisciplina, porque está fundamentada em concepções errôneas. Se fundamentou em concepções errôneas. Então, vou destacar dois participantes. Alfred Plötz, médico alemão, criou até o termo de higiene racial, que já tinha um monte de trabalhos sobre eugenia também, nessa época, em 1912. E, olha, é médico alemão, olha, quando Hitler foi preso, lá em 1920, por aí, né? 1921, por aí. Hitler foi preso por causa de um golpe que ele tentou dar. Ele com o comparsa dele, lá, que ele ficou 2, 3 anos preso, que era o chamado golpe da cervejaria, lá na Baviera, em Munique. Na prisão, Hitler leu um livro desse médico e concordou plenamente com ele. Esse médico alemão e um zoólogo americano, Charles Davenport. Um momentinho aqui. A gente. Vou falar desses dois caras, que justamente um dos grandes influenciadores do nazismo foi Alfred Plötz. E nos Estados Unidos a coisa estava muito mais avançada, até que na própria Alemanha, na mesma época. Depois na Alemanha que deslanchou, né? Mas inclusive existia uma sociedade eugenista no começo do século XX no Brasil. Se você procurar saber sobre a eugenia no Brasil, e artigos de congresso dessa sociedade e da revista que eles tinham, que a gente diria assim, que coisa absurda, absurda mesmo. Condenando casamento entre brancos e negros, porque, além de ser moralmente inaceitável, gera degeneração racial. Quer dizer que se fosse por isso, o Machado de Assis deveria ser uma pessoa,
um idiota por aí, né? Machado de Assis era filho de um branco com uma negra e foi um gênio. Mas que gera degeneração, gera que, ou seja, era um trabalho com um viés tão absurdo, preconceito, de concepção, fundamentado em concepções. Olha, é aquela história da casa, citando um exemplo do Evangelho, né? A casa construída na areia. Eugenia foi um edifício construído na areia. A fundamentação nenhuma. Não foi nem areia, foi pântano, foi algo movediço mesmo. Se afundou. Bastou resolver algumas coisas dos fundamentos. Qualquer corpo de conhecimento, qualquer área de conhecimento tem que ter seus fundamentos bem firmes para poder se construir um edifício. Como foi a genética mendeliana. A fundamentação, a partir de Mendel e Peterson, foi uma fundamentação muito firme, realmente fundamentada em resultados experimentais, a partir do mais simples, e foi resolvendo as coisas mais complicadas, e coisa que, para depois, né, foi se resolvendo. Depois se viu em drosófilas, como eu mostrei para vocês, que tem caracteres que estão juntos, e resultados de Morgan fundamentou a herança cromossômica, etc, etc. Então, a genética mendeliana e a própria genética foi extremamente bem fundamentada, enquanto que a eugenia não, uma pseudo-fundamentada, né? Não foi um edifício construído sobre a rocha, uma casa construída sobre a rocha, né? Mas vamos. E aqui, agora, nos Estados Unidos começou até antes, eu falei primeiro do Plus, mas vamos lá. Vou falar primeiro do Charles Benedict Davenport. Zoólogo de Harvard, nascido em 1866 e falecido em 44. Eu não sei como é que estava a cabeça dele na época, pela época do falecimento, mas o Mukherjee fala que o aristocrático professor de Harvard, Charles Davenport, estava presente nesse congresso de eugenia, mas ele racista desde jovem. Porque no caso dos Estados Unidos, o racismo, que ainda é presente hoje, né? Mas hoje é mais absurdo ainda. Olha, se na época já, considerando que a fundamentação não existe, fundamentação científica, nem na época, eram estudos pseudocientíficos que fundamentavam, nem na época se tinha grande fundamentação. Então, a questão de superioridade racial, etc., do racismo, ele é uma coisa muito mais psicológica, certo? Um branco americano num país que escravizou negros, tem a presença do negro, que está sendo uma presença incômoda para eles, segundo eles. Essa estranheza é lógico que o branco americano de origem anglo-saxônica, especialmente de origem anglo-saxônica, nem tanto dos imigrantes, depois os imigrantes foi no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, foi outro transtorno para essa população. É lógico que eles abarcarem ideias de superioridade é algo agradável, né? Eu sou superior. Isso é algo... E qualquer dado mal interpretado é usado para corroborar essa ideia dele. Eles estão agindo como advogados das próprias ideias. Estão captando evidências que favorecem e descartando ou interpretando as evidências de acordo com esse favorecimento, com o favorecimento das ideias deles. Então, isso aconteceu demais. Então, é lógico que
um cara louro de olhos azuis, de origem aristocrática, rico, como era o Charles Davenport. Harvard, professor, e era um zoólogo americano, ele era zoólogo. E realmente ele tinha que ter uma cabeça muito consciente para não descambar para um racismo. Mas ele ainda jovem, ainda quando era estudante, ele fundou grêmios que discutiam essas questões raciais, certo? Ele fundou um Eugenic Record Office para fazer esses registros estatísticos para corroborar ações eugênicas. Que esse escritório, né, escritório de registro eugênico, funcionou até 31 de dezembro de 1939. Então, métodos estatísticos, biológicos e sua aplicação no estudo de problemas hereditários. Certo? Muita coisa do trabalho dele foi justamente um tipo de trabalho que era o do Galton, só que mais aperfeiçoado e digamos assim, em termos metodológicos, mais refinados. E um grande problema dos Estados Unidos, além da herança do racismo contra a população de origem africana, depois começou a ter contra os imigrantes. Contra os imigrantes para cidades como Nova York, Chicago, imigrantes, especialmente do leste europeu, eram de judeus, russos, poloneses, imigrantes irlandeses, escoceses e italianos, especialmente sicilianos. Então, essa multidão de imigrantes começou a ser algo desconfortável para essa elite que se achava superior. Então, teve esse problema. Enquanto que Galton estava mais interessado. Eita, peraí. Galton estava preocupado com a Grã-Bretanha, com as classes sociais. Mas dentro da mesma classe social não havia diferenças raciais. Enquanto que nos Estados Unidos estava tanto havendo as diferenças raciais e agora com a imigração, com estrangeiros de populações diferentes dele e a preocupação com a miscigenação, aquela mesma história que o miscigenado é inferior, que o miscigenado que pode começar a haver proliferação dos genes errados na população e não aqueles genes que dão aptidão, que dão inteligência aos demais. Então, essa era a grande preocupação da eugenia americana. Sim. E, olha, eles começaram a fazer a esterilização de retardados mentais, de pessoas com esquizofrenia, etc, etc. Antes mesmo de saber se isso era hereditário ou não, já no começo do século XX, eles fizeram, no auge, foi na década de 1920, nos Estados Unidos. Se criou, nos Estados Unidos, uma colônia, como fosse colônia penal, uma colônia, algo para segregação mesmo. Na Virgínia, uma fazenda de 80 hectares era usada para ir separando esse pessoal diagnosticado com problemas mentais, etc. Então, nessa época, eles classificavam
Por exemplo, em termos de inteligência, o indivíduo era normal, ou era o extremo, o idiota, o moron e o imbecil. A idiotia é fácil de caracterizar, porque a idiotia, o sujeito tem idade de criança de 3 anos de idade, no máximo, por aí. É fácil porque é um sujeito incapaz de aprender a ler, escrever, e é incapaz de ser independente. Enquanto o que eles chamavam de moron estava um grau acima e o imbecil um grauzinho também. Além do moron, se vocês virem filmes americanos, certo? Eles criaram a palavra moron, a gente pode traduzir como limítrofe. É o que é chamado em português de limítrofe. Mas se vocês virem filme americano, é um xingamento. Moron, é xingamento. You moron. Que às vezes é traduzido como, legendado como seu idiota. Mas moron é bem ofensivo. É bem ofensivo, porque o moron, ele é capaz até de aprender, ler, escrever e tudo, mas nunca vai aprender matemática a um certo nível, nunca vai ser um trabalhador braçal, ele não vai ter capacidade intelectual de ser muita coisa, vai ser um faxineiro, faxineira, vai ser alguém que também pode ser até independente, mas vai ter muita dificuldade de aprendizagem a vida toda, o imbecil um pouquinho melhor, mas aí fica muito difícil saber esse limite. Então, muita gente que era classificada, você sabe hoje em dia que muita gente classificada como moron, na realidade eram pessoas analfabetas por questões sociais, de condições de pobreza familiar, que nunca tiveram oportunidade, e que sofriam depressão. Então, essas pessoas que, com depressão, você sabe muito bem que alguém vai fazer um teste de QI numa pessoa com depressão. A pessoa vai ter um resultado péssimo, porque ela não está interessada em fazer uma coisa daquele tipo. É uma coisa. Mas não alguém com depressão que não tratada, que não se tinha tratamento na época, nos anos de 1920. Então, existem relatos de casos mesmo, vários casos que foram a tribunais, etc., etc., e que a pessoa, a mãe foi esterilizada, a filha foi esterilizada, que já tinha tido uma criança. E a criança não se sabe o que aconteceu com ela, e se viu que não desenvolveu os sintomas esse sintoma, porque eram pessoas que tinham de pobres e deprimidas, e não que tinha alguma e não que aquilo fosse hereditário, né? Não que aquilo fosse hereditário, porque não se sabia na época o que caracterizava o moron, o limítrofe, a falta de inteligência, segundo eles, não dava para dizer que era algo hereditário nessa época, como nem hoje em dia. Hoje em dia também não. Você realmente tem que... É lógico que as pessoas também têm inteligências diferentes, né? Existe forma de inteligência e também existem influências culturais muito grandes, dependendo do ambiente que a pessoa está. Então, são outros fatores que a gente pode conversar depois, né? Mas vamos lá. Agora o Alfred Prutz, cartaz da época. Isso aqui também é um cartaz da época. Ó, aqui, o tipo germânico, não vou chamar de ariano, não. Germânico, puro, louro, forte, de queixo quadrado e ombros lá alto, carregando nas costas, deformado, que tinha 2 deformados. É aqui cartaz de propaganda nos anos 30. Isso aqui, cartaz. Ele faleceu justamente no começo da guerra. Justamente cartazes desse tipo, e havia filmes e muitos cartazes, como a partir de 1932, que, esse dizendo aqui, que 60 mil marcos alemães, né? 60 mil, que acho que na época eles chamavam de Reich,
Esse R de Reich. E não é DM, é RM, Reichsmark. 60 mil custa cada doente hereditário, doenças hereditárias, durante o seu período de vida. Durante o seu período de vida para os cofres do povo, como é que chamaria isso aqui? Para os cofres públicos. Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Reparem bem, notem que esse também é seu dinheiro. Leia que é a propaganda dessa revista do Novo Povo. O Novo Povo. Leia o Novo Povo, revista sobre política racial, mensal, publicada, né, pelo Itaú, NSDAP. Então, em cada Alemanha, aí já falei, né, a propaganda foi intensa. A propaganda foi intensa a partir de 1932, 33, quando a ascensão de Hitler, que virou política de Estado. A partir de 1930, a política de Estado, primeiro a propaganda. Em 1935, a esterilização em massa de tudo que era, de todos os indivíduos chamados inadequados, inclusive de opositores políticos. E em 1939 foi eutanásia mesmo, foi assassinato. Começou em 1939, foi antes dos campos de concentração, começou com um casal nazista, partidário do nazismo, chegou para Hitler querendo autorização para eutanasiar o filho que eles tinham tido porque era cego, não é cego, surdo, problema, tinha deformidade nos braços. Ele nasceu com deformidade nos braços e pernas. E pediram a permissão, porque eles não queriam que o filho dele crescesse como um estorvo para o Estado, né, que totalmente partidário. Então, estavam sendo coerentes com as ideias deles, né? E pediram a permissão especial para eutanasiar a criança. E que foi dada a permissão, né? Daqui a pouco começou a eutanasiar primeiro, a matar, né? Assassinar crianças deformadas, nenéns, etc. Muitas vezes sem a autorização dos pais. Depois foi aumentando a idade. Até no comecinho, ali, em 1940, já eram indivíduos adultos que eram levados para hospitais. Não tinha aquela escala industrial dos campos de concentração, mas começou ali a experiência, né, de separar. Então, até 1940, foram 250 mil mortos nesses hospitais preparados para isso e 400 mil esterilizados. Indivíduos que foram esterilizados foi 400 mil. Vamos lá. E agora, começar a falar o oposto. Não o oposto, mas um fenômeno também muito estranho. Esse é muito menos conhecido. A genética, o lisenquismo. Foi algo aparentemente muito estranho e menos conhecido do que a eugenia. Trofim Denisovich Lysenko, sei lá se pronuncia essa, deve ser Denisovich Lysenko. Ele era ucraniano, um agrônomo ucraniano,
fundou uma genética, entre aspas, não dá para ser chamada de genética, mas criou uma teoria hereditária marxista. Ele criou uma teoria hereditária marxista. Espera aí, vou ver. Licença, pessoal. Vou ver uma coisa aqui. Pessoal, eu vou fazer frequência. Logo. Ah, um silencioso, tá. Ah, olha, ele criou uma genética, uma. Eu tenho que ver uma coisa aqui. Marxista. Algo bastante estranho. Uma teoria de hereditariedade marxista. Vamos botar aqui. Eu peguei algum material, foi desse comentário desse livro, né, de Carlos Fiolais, em português, e David Marçal, A Ciência e Seus Inimigos, publicação da Gradiva, que é portuguesa. E eles falam disso, os inimigos da ciência são apresentados ao leitor sob 7 perspectivas, com um capítulo dedicado a cada um. São os ditadores, os ignorantes, os fundamentalistas, os vendilhões, os exploradores do medo e os obscurantistas e os cientistas tresmalhados. Tresmalhados, bem português. E o que ele fala? O caso de Zenko é um ditador. Foi o típico inimigo da ciência, um anticientista. Ele não era um cientista, era um anticientista, que foi um ditador que impôs suas ideias e usou poder político para isso. Impôs suas ideias à comunidade científica e nada pode ser mais danoso do que isso. Certo? Nada poderia ser mais danoso à ciência do que a ditadura dentro da própria ciência. A atividade científica é o exemplo da democracia, porque é uma construção de consenso. A debate, discussão, é a construção do consenso fundamentado em dados empíricos, em verificação de hipóteses, mas que cada um que tem suas hipóteses com algum fundamento, alguma corroboração, pode contribuir para esse debate e ver se tem hipóteses opostas, etc., se resolve em termos da própria comunidade científica, pelo resultado de outro, tem que ver se aquele resultado ali não está errado por algum motivo, etc., aí conserta a parte metodológica e assim vai. Então, o processo científico é um processo democrático, porque é um processo de construção do consenso. Não é a imposição de um em relação aos outros. Então, o que Lysenko faz é um ditador. Também, como inimigo da ciência, foi um ditador dentro da própria ciência. Certo? Apesar de ser um anticientista, mas dentro da própria ciência pode ter tudo.
Dentro da própria ciência pode ter ignorante também, que não tem um conhecimento suficiente, ou não tem está faltando a ele um certo conhecimento. Dentro da comunidade geral, a ignorância atrapalha muito mesmo. Principalmente se for uma ignorância travestida de opinião. Ignorância não é opinião. É falta de conhecimento e pronto. A pessoa que diz minha opinião tem que ser respeitada. O que você está falando não é opinião, é ignorância. Certo? Ignorância não é para ser respeitada, é para ser, não é, como diria, combatida, é para ser superada, né? A pessoa ignora uma coisa, estuda e aprende. Ou não se mete naquilo que ela ignora. O fundamentalista é aquele, mesmo dentro da ciência, é o que ele chama de que estabelece preceitos que não devem ser mudados. Esses fundamentalistas são os dogmaticistas, que estabelecem dogmas e não questionam mais. Os vendilhões são os que se interessam pelo dinheiro, né? Os exploradores do medo, especialmente o charlatanismo, que envolve muito a parte de saúde, que a pessoa tem medo da doença e medo da morte, acabam se valendo disso, né? Os obscurantistas, né, aqueles que o obscurantismo, ou que aceitam ideias obscuras, ideias que não são claras, como se fosse. E os três malhados são os cientistas mesmo, como eles chamam de três malhados, atrapalhados, que não ajuda a ciência por conta disso, que faz pesquisa, que fazem pesquisa atrapalhada, pesquisa com resultados confusos, e vai publicando, e resultados inconclusivos, e dá um jeito para publicar, e só faz atrapalhar, ou acaba saindo na grande mídia, dependendo do tipo de resultado, e só faz atrapalhar a coisa, e atrapalhar a ciência também. Então vamos lá para o lisencoísmo, né? Agrônomo ucraniano, certo? Em que ele se baseou? Ele se baseou, também tem que ver também o contexto da Rússia primeiro e depois da União Soviética. Ele se baseou em trabalhos de Mikurin, com estudo de hibridização em plantas, do russo Ivan Vladimirovich, um estudo de hibridização em plantas no final do século XIX. Olha, a Rússia estava meio isolada do resto da Europa. Havia situação de crises sociais grandes no final do século XIX, começo do século XX. E, naquela época, o isolamento era muito maior do que é hoje, né? Para chegar, havia também um certo isolamento geográfico, e o contato com o Ocidente era meio fraco, frágil. Então, os estudos de Mendel chegaram muito depois lá, depois do ano de 1900. E esses estudos de hibridização em plantas não seguiam um padrão mendeliano, por causa de reprodução assexuada de plantas, dessas plantas. Certo? Vamos lá. Então, aqui um exemplo de influência, a gente vai ver bem isso aqui, da influência política sobre ideologia científica. Olha, esses estudos não apontavam uma genética, um padrão mendeliano, e sim que o indivíduo é muito mais um produto do meio dele. Certo?
fazer uma observação aqui. Bruno Latour é um dos sociólogos da ciência. Tem aquele programa foi Sociologia da Ciência da Universidade de Edimburgo, e Bruno Latour também é um sociólogo da ciência. Certo? E a primeira vez que eu ouvi falar de Lysenko foi num artigo criticando Bruno Latour. Mas faz muito tempo isso. Que Bruno Latour, naquele livro Os Micróbios, falando do poder político que Pasteur tinha em relação à sociedade Academia de Ciências da França, justamente falando sobre esse poder político, em que ele ganhou por conta do poder político, não por conta dos resultados experimentais dele, que poder político era muito mais, interessava muito mais nas relações, né, entre os indivíduos, né, e que mas só que Bruno Latour esqueceu o que aconteceu depois de Pasteur, em 1860, que os resultados experimentais de Pasteur, por mais que os resultados experimentais de Pasteur não fossem conclusivos, por mais que Pasteur tenha tido poder político e influência e prestígio na época dele, e que, por isso, a Academia de Ciências da França foi tendenciosa em relação a Pasteur. Isso foi no ano de 1860. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que os resultados experimentais corroboraram Pasteur. Mostraram que a geração espontânea não existe. Certo? E aqui, esse autor fala que Lysenko, como diz Lysenko, que a influência política falou mais alto que as evidências científicas e por isso levou ao desastre em vários níveis. Porque, no caso, Lysenko ganhou por causa da influência política. Criou toda uma teoria hereditária, lysenquista, tudo por influência política. Apenas. E não por resultados experimentais. Então, influência política não sustentam teorias científicas. Mas como é que era isso aqui? É uma foto da época. Aqui uma foto da época, no campo de trigo. Como é que era o trabalho? Vamos lá. Uma observação. No início do século XX, como falei para vocês, os genes não estavam associados ainda ao componente biológico concreto. Certo? Nos anos de 1920, Morgan comprova, verifica que está num local. Mas o que é? Aí não se sabia ainda. O que são os genes? Certo? Então, faltava ainda realmente evidências empíricas sobre a natureza física dos genes. Certo? Então, parecia algo, apenas uma ideia para muita gente no começo do século XX, faltando uma visão, opondo-se a uma visão realmente materialista, enquanto que o indivíduo é algo material. Citando aqui que no livro Materialismo e Empiriocriticismo de 1909, Lenin defendia uma ideia estritamente materialista do mundo. Os nossos pensamentos não passavam de simples cópias do mundo. Essa visão filosófica tornou-se a base da ciência soviética. Como no começo do século XX, os genes não estavam caracterizados como coisas materiais, e sim só os indivíduos,
e como o resultado lá do Maturin, o resultado do Maturin dizia que tinha que a herança não seguia a hibridização de plantas, não mostrava que havia uma herança com aquele padrão mendeliano, certo? O que o que Lysenko fez foi juntar Lamarck com esses resultados e com o marxismo-leninista e com a influência desse livro de 1909 de Lenin, se basear estritamente no livro de Lenin. Então, ele cria, desenvolve, a partir de poucos resultados experimentais, certo? Pouquíssimos, já desenvolve uma coisa extremamente dogmática. Por quê? Olha, Lamarck diz que os caracteres são desenvolvidos pelo uso e desuso, enquanto o que é adquirido passa adiante como hereditário. Então, os indivíduos são flexíveis, são moldáveis, não são escravos do que é hereditário, certo? Não são escravos do que é hereditário. Então, o homem, aquela história que o homem é um fruto do meio, muda o meio, muda o homem. E aplicado a todos os seres vivos. Os seres vivos são frutos do meio. Muda, transforma o meio, você vai transformar os seres vivos. Você transforma o meio de uma forma que transforma esse ser vivo para algo que seria interessante para a gente. Então, o que Lysenko dizia que fazia, é que ele tinha conseguido variantes de trigo muito mais resistentes, tanto ao frio quanto à seca. Verões secos e invernos muito frios. Fazendo o seguinte, usar uma técnica que era usada, uma técnica só prática e que não tem nenhum fundamento, que era pegar semente de frio e dar choque, semente de trigo e dar choque frio, metendo água com gelo durante algum tempo antes de plantar. E isso, segundo eles, havia aparecimento de plantas mais resistentes ao frio, e selecionando algumas. No final das contas, o que estava fazendo mesmo era uma seleção genética, e não uma transformação genética, uma transformação do indivíduo a partir do meio. Mas ele achava que sim, que ele estava conseguindo variantes de trigo muito mais resistentes ao frio, e isso no começo do período soviético, com muita fome, era algo que muito, para a propaganda soviética, era muito interessante alguém chegar com a promessa de plantar em regiões muito frias, como a Sibéria. Isso é algo extremamente... Olha, e como os dirigentes do partido não sabiam nada de genética, se convenceram dele e deram total apoio a ele. O povo não sabia nada de genética. Aqui é a fonte. Uma outra fonte aqui, está nesse link. Filipov Sakharov, né? Biologia e Sociedade Crítica da Razão Dogmática. Mexer.
Aqui eu não vou ler tudo isso aqui, mas o auge dele foi entre os anos 30 e 40 com o stalinismo. E continua até 1953, certo? Olha, o lisecoísmo ficou quase na hora do intervalo, perdão. Não sei se eu dou agora. Eu só vou resumir para dar um intervalinho, certo, pessoal? Vou dar um resumo agora, depois a gente continua desse ponto aqui. Só em 1964, em que Lysenko, ele faleceu em 76. Olha, em 1964 é quando o lisenkoísmo foi, de fato, afastado da União Soviética, quando se acabou. Ou seja, o lisenkoísmo durou na ciência soviética até 1964. Pessoal, em 1953, Watson e Crick estavam propondo o modelo duplo hélice DNA. Já sabia que o DNA era o material genético que codificava os genes desde os anos 40 e que o cromossomo é a unidade onde está o gene desde os anos 20, que ficou nos anos 20 para os anos 40 sem saber de que eram feitos os genes. Estava no cromossomo, mas de que era proteína ou DNA. Se duvidava até que era o DNA, porque ele aparece uma molécula muito simples. Mas a gente sabe que não, em termos de código, a coisa não é assim. Justamente, proteínas são extremamente complexas para serem codificadoras. Então, olha, foi realmente. Olha, só para concluir aqui. Ele, depois que teve carta branca do Partido Comunista Soviético, ele perseguiu todo mundo que pensava diferente dele. Ele chamava a genética mendeliana de genética burguesa, racista. Ele usava os exemplos da eugenia, do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, etc., e do racismo como algo desfavorável, como algo que fosse da genética mendeliana. Atribuir caracteres somente ao indivíduo e a herança que ele teve e que aquilo era imutável. Então, que seria uma genética criada para convencer as classes trabalhadoras de que são inferiores e que têm que ser controladas, para justificar a exploração, justificar o racismo. Então, fazia parte da propaganda das ideias dele, de que aquilo tudo era oposto dos ideais soviéticos. Que a genética era oposta dos ideais soviéticos. Pô, pessoal, vou dar um intervalo agora. Para a apresentação, vamos ao intervalo até 10h30.